Viver de renda é aquele sonho que a gente sempre sonhou em realizar, mas a gente nunca acreditou ser possível. Lá atrás, eu sempre quis chegar em R$1 milhão, mas depois disso eu decidi, me comprometi, trabalhei, tive um pouquinho de sorte e acabei conseguindo chegar nesse momento. Hoje eu posso viver de renda de alguma forma. Eu gostaria de trazer algumas reflexões para você que, assim como eu, além de querer, também decide e se compromete a chegar lá. Então, para você, é esse vídeo. E não para você que fala, é impossível, eu não quero falar para você, tá bom? Porque aí é melhor você nem ver. Olha, o que vai mudar? Então, para você que, assim como eu, sonha de fato em chegar lá, trouxe algumas reflexões. Primeiro de tudo, quanto tempo demoraria para você chegar no primeiro milhão? E aí depois eu vou para o momento de como você poderia viver de renda junto desse número, né? Se daria ou não. Eu e meu time fizemos uma tabelinha muito interessante aqui, né? Você deve estar vendo na sua tela, onde a gente tem embaixo um aporte mensal, né? Então vamos supor que você investe R$50 por mês, R$100 por mês, R$150 por mês. E aí do lado você tem o percentual de rendimento no ano. Então, por exemplo, se eu investir R$50 por mês a 1% de rentabilidade por ano, eu vou atingir meu primeiro milhão em 288 anos. Ou seja, eu não vou estar vivo aqui. E olha como as coisas são. Se eu continuar investindo os mesmos R$50, mas eu não tiver um rendimento de 1%, eu tiver um rendimento de 10%, eu vou atingir isso aqui em 53 anos. Só que aí, imagina, você tem algumas variáveis. Tem a variável do tempo, né? Ou seja, eu vou demorar 53 anos, só que eu tenho a variável do aporte mensal e do rendimento. Então, se continuar rendendo 10%, só que eu for para R$300 de investimento por mês, eu vou atingir esse valor, né, R$1 milhão em 35 anos. Se eu conseguir subir para, por exemplo, R$500 por mês, eu chego em 30 anos num rendimento de 10% ao ano em 1 milhão. Agora, se eu conseguir aumentar o meu rendimento e chegar em 13% ao ano, por exemplo, eu vou conseguir atingir 5 anos antes. 5 anos agora, né, olhando para frente, parece que é pouca coisa. Mas quando eu estiver lá, faltando 5 anos, é coisa pra caramba, são 5 anos inteiros. Pensa em como foram os seus últimos 5 anos. Você fez muita coisa. Agora, por que eu peguei 13%? Porque vocês sabem que eu invisto com a filosofia da Arca e o rendimento no Brasil, se eu fizesse uma alocação passiva da Arca nos últimos 10 anos, teria sido de mais ou menos 12,3% ao ano, que fica ali entre 12% e 13%, tá? Então veja que daria mais ou menos 25 anos. E se eu conseguisse ter um rendimento de 15% ao ano, que é difícil, é desafiador, mas muitos conseguiram antes de nós e conseguisse investir R$1.000 por mês, em 18 anos eu estaria milionário. Bom, dito isso, feitos os cálculos, vamos então para o vídeo, para o processo. Dito isso, quais são as 3 variáveis importantes aqui para você construir o seu patrimônio? A primeira óbvia é fazer dinheiro, né? A segunda óbvia é você guardar dinheiro, porque se você faz e não sobra, não dá para você investir. Então você precisa fazer e guardar dinheiro. E a terceira variável é a multiplicação do patrimônio, que é a taxa de rendimento, tá bom? Então o quanto você investe é o quanto ele rende e depois é o tempo. É a fórmula dos juros compostos e o tempo é a coisa mais importante que tem. Dito isso, eu peço para que você clique no botão de curtir aqui. É muito importante, a gente está se esforçando tanto para trazer esses vídeos para vocês. Clica no botão de curtir e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Será que um dia chegaremos à marca de 10 milhões de inscritos e ganharemos uma plaquinha muito especial do YouTube? Conto com você para isso, tá? Então clica no botão de se inscrever e vamos lá. Esse vídeo vai ser separado em 3 partes. A primeira é por que você precisa investir. É meio óbvio, né? Mas eu vou te trazer uns dados interessantes, prometo. Segundo, quanto gera R$1 milhão em renda passiva? E terceiro, quanto investir para viver de renda? E vamos começar. Primeiro, por que você precisa investir? Tem 3 grandes motivos. O INSS não vai ser suficiente. A maioria das pessoas não vão se aposentar com a mesma qualidade de vida. Esquece, o governo não vai cuidar de você. Não dependa do governo. Ele não vai te ajudar. É possível que sim, mas não conta com isso. Não conta com isso. Depois, existe um aumento na expectativa de vida. A gente vai viver mais do que existe expectativa de vida hoje, porque a tecnologia vai aumentando, a saúde vai melhorando. Se você for ver lá atrás, a gente vivia muito pouco. Hoje a gente já vive muito mais. E em terceiro lugar, você tem a corrosão do poder de compra. O dinheiro vai perdendo valor todos os dias. Então a gente precisa cuidar dele da melhor forma. Vou defender agora, então, tudo que eu falei. Primeiro, o INSS não vai ser suficiente. Por quê? Porque existe uma inversão da relação do contribuinte e recebedor. Antigamente, a previdência era superavitária, tá? Então você contribuía hoje para garantir seu futuro amanhã. Então você vai lá pagando INSS, chega no futuro, você recebe o que você
investiu com rendimentos. Essa sempre foi a tese. Com o tempo, os trabalhadores eles passaram a contribuir não com a sua própria aposentadoria, mas sim com a aposentadoria de quem está ativo hoje. Então, quem está aposentado hoje não está sobrevivendo do dinheiro que eles mesmos colocaram, está sobrevivendo do seu dinheiro que está pagando INSS hoje. Só que você tem muita gente contribuindo, pouca gente aposentada. Cada dia que passa, você vai tendo menos gente contribuindo para mais gente aposentada. Então essa pirâmide vai mudando. Então a gente tem um déficit previdenciário e eu vou te mostrar o rombo do déficit. 2015 era menos 85 bilhões, depois menos 149, menos 268, menos 288 bilhões, depois menos 260, menos 309, aí menos 261, menos 267. Então vai pensando no rombo que só aumenta, meu amigo. Quando chegar a sua hora de se aposentar, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não quero depender do INSS. Segundo lugar, expectativa de vida. Em 1940, a gente vivia 45,5 anos. Em 1950, 48 anos. Em 1960, 52 anos. Em 1970, 57 anos. E aí, assim por diante, 62, 66, 69, 73, 76 anos de expectativa de vida. A gente só aumenta a expectativa de vida. E que bom, a gente vive cada vez mais, cada vez melhor em termos de saúde. Então, se eu fosse olhar o CAGR, o Compound Annual Growth Rate da expectativa de vida por década, ele foi de 6,76%. A cada década a gente vive 4 anos a mais. E supondo que não seja exponencial, no Japão, a média da expectativa é 81 anos, por exemplo. E muito provavelmente, com o tempo, a expectativa de vida vai continuar aumentando, inclusive no Brasil. Em terceiro lugar, a inflação corrói o poder de compra. O Brasil já teve 9 trocas de padrão monetário desde 82. O dólar existe desde 1772, por exemplo. Então, o primeiro cruzeiro aqui, 31 mil de inflação, 31.000%. Cruzeiro novo, 90% de inflação. Cruzeiro segundo, 206% de inflação. 5.000%, 5.000, 118.000%. E o próprio real já 655% de inflação. Então, as coisas vão ficando cada vez mais caras, digamos assim, Ou seja, o dinheiro vai valendo cada vez menos. Basicamente isso. Então, em 94, se você tinha R$1 milhão, para você ter o mesmo poder de compra de R$1 milhão em 94, você precisaria ter hoje 7 milhões e 500 mil reais. Então, ser milionário no passado era ser milionário. Hoje, ser milionário já está virando uma coisa meio mais comum, Vamos então para essa segunda parte aqui. Quanto rendeu 1 milhão nessas classes de ativos? Desde 2000 até 2022, eu puxei aqui as principais classes de ativos para a gente ver quanto que elas renderam, para você ter uma noção de quanto que 1 milhão teria rendido, Um título prefixado rendeu mais ou menos 13,27%. Um título ligado à inflação, como Tesouro IPCA, rendeu inflação mais 6,44%. A Selic, 1.603%, então 13,12%. Ao ano. O IFIX, índice imobiliário, se for pegar desde quando ele existe, 9,86% ao ano. E Bovespa, 13,25% ao ano. E a Arca, 13,36% ao ano. Eu sempre uso a Arca porque é como eu invisto, é a minha filosofia de investimentos. A gente tem até fundo investindo conforme a Arca. Se você quiser, o fundo está disponível na Grão. Vou deixar um link aqui na descrição para você ir atrás desse fundo de previdência. Se eu fosse pegar então quanto que rende 1 milhão na prática, o prefixado teria sido 11 mil reais ali por mês, a inflação 5.300 reais mais inflação, a Selic 10.933, IFIX 8.200, Ibovespa 8.200 e a Arca 11.133. Só que você precisaria descontar a inflação, de alguma forma, porque por mais que você tenha tido esse rendimento, a inflação existe. Então você tem que considerar o rendimento real, Então o rendimento real teria sido bem menor, Então 1 milhão teria rendido R$ 5.441 no prefixado, 5.300 no IPCA, assim por diante. O IFIX 2.700, o Ibovespa 5.000 e pouquinho, a Arca 6.800. Então, com R$1 milhão, se você tivesse o mesmo rendimento passado, você teria um rendimento real de 6.800. Então, se você gastasse mais do que isso, você já estaria corroendo o seu patrimônio principal. Dá para viver com R$ 6.800 para você? Não sei. Qual que é o problema aqui? O problema é que tem muita volatilidade entre os ativos, tem mês que sobe, tem mês que cai. Você tem alguns ativos que geram renda mensal, outros geram renda semestral, outros nem geram renda, apenas vão se remunerando até o vencimento. Então, como você pode fazer para ter uma renda passiva periodicamente? A gente vai para a terceira parte do vídeo, que é o como investir para ter renda passiva. Os 3 principais ativos que são geradores de renda são os fundos imobiliários, o tesouro direto e as ações. Vamos começar com os
fundos imobiliários aqui. Inclusive, eu gravei um vídeo muito interessante, né, com os 3 melhores fundos imobiliários para 2023, com recomendações do Ricardo. Então você pode clicar aqui se você quiser assistir. Os 5 principais ativos do IFIX e quanto eles geraram de renda no último ano, é legal você ter uma noção, né, de qual foi esse número para você que pretende viver de renda. Então, se você pegar aqui o Canip 11, ele pagou basicamente R$ 12,40 por cota. Para cada R$ 1 milhão, você teria recebido no ano R$ 139.400. O KNCR 11, você teria recebido R$ 134 mil no ano, HGLG R$ 102.400, KNRI R$ 75 mil e o IRDM 11 R$ 144 mil, tá? Então, com os fundos imobiliários e R$ 1 milhão, você teria gerado uma renda passiva desse tanto. Então, se você não quisesse mais trabalhar, essa é a renda que você poderia contar. Me conta o seguinte, pesquisa rápida aqui com vocês, aqui, meus primos. Esse valor seria suficiente para você parar de trabalhar? Porque eu não conheço a realidade de todos vocês. Então, deixa nos comentários aqui, eu quero saber se para você esse daqui é um valor suficiente para você poder se aposentar ou ainda não. É um valor suficiente só para você pelo menos ter mais tranquilidade. Uma segunda possibilidade para você viver de renda é você investir em tesouro com cupom semestral. Então tem 3 tipos de títulos. Você tem os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. Então nesse caso, o governo ele decide no dia da emissão qual vai ser a taxa de juros que vai ser paga de forma periódica. E você pode escolher investir nesse título e receber já de uma forma garantida esse cupom que vai entrar na sua conta. Por exemplo, se você investir no Tesouro Pré-fixado 2033 com um cupom, você vai receber 13,27% ao ano. Mais ou menos 6,43% por semestre. Então, se você investir R$ 1 milhão em 6 meses, são R$ 1.064.000 mais ou menos. Você receberia R$ 64.000 nos próximos meses na sua conta. E aí, nos próximos 6 meses, você receberia algo parecido com isso. Tá? Então, essa é um pouco da lógica de um pré-fixado para você ver de renda. Já um atrelado à inflação é um pouquinho diferente. Então, pensa no IPCA 2055 com cupom. Ele paga inflação mais 6,34%. Então, você receberia inflação, né? O seu título ele seria ajustado pela inflação e você ganharia mais 6,34% ao ano. Aí se divide por 2, porque é o semestre, daria mais ou menos 3,12% por semestre. Então, você receberia mais ou menos 3,12% em cima de R$ 1 milhão, que daria então ali mais ou menos R$ 31 mil por semestre. E o seu título manteria o poder de compra, tá? Então ele seria ajustado pela inflação e você receberá na sua conta esses juros. Aí você tem as ações, né? Tem muita gente que cria uma renda passiva através de ações, né? O Luiz Barsi, ele propagou muito esse tipo de conhecimento. Muita gente gosta de investir assim e eu também gosto de ter uma carteira focada em ações. E as principais ações dentro do IDIV, IDIV é o índice de dividendos do Brasil, ou seja, grandes pagadores de dividendos. Se eu pegar as principais pagadoras da B3, você vai ver lá a Gerdau, a Vale, Petrobras, BBSE, Vivo, Semig, Banco do Brasil, JBS, CPLA e CSN. Qual foi o retorno com dividendos nos últimos 11 anos dessas ações, desde 2012? Gerdau, 232%. Vale, 328%. Você tem JBS, 368%. Você tem umas que renderam também um pouco menos, como a CSN, 106%. Só que se você for olhar a inflação no período, a inflação foi de 90,2%. Ou seja, todas as empresas renderam acima da inflação. Isso já é importante aqui, a gente teria mantido um poder de compra. Qual que é o problema? Se você vivesse com todo o dividendo, você interromperia o efeito bola de neve. Então, várias ações, ao você retirar o valor dos proventos, elas não superariam o IPCA. Então, imagina que você compra uma ação, aí ela paga dividendos, você começa a viver os dividendos. O que aconteceria com esse seu patrimônio? Ele não seria reajustado acima da inflação. E você, com o tempo, por mais que na tela parecia que você tem mais dinheiro, você teria menos dinheiro porque ele vale menos. Então, se você recebeu os dividendos de Gerdau e já descontou a inflação, vai sobrar aqui 124% de rendimento em Gerdau. Então, reajustou positivamente. Vale também. Já a Petrobras, não. Vivo também não, Semig também não, Banco do Brasil também não, CSN também não, tá? E eles teriam sido ajustados abaixo da inflação. Então, das 10 ações, se você vivesse de renda, né, nesse caso, e tirasse todo o dividendo, 5 não bateriam a inflação, sem reinvestir os proventos. E aqui você tem 2 opções. A primeira opção é você viver com uma parte dos dividendos e reinvestir o restante para manter o efeito bola de neve. A segunda opção é você aprender a escolher melhores ativos por bons preços e obter maiores rentabilidades. E aí, se você quer aprender, você tem 2 formas. A primeira delas é você adquirindo conhecimento.
A segunda é você delegando o conhecimento. Se você quiser adquirir conhecimento, você tem algumas formas também. Você tem uma forma um pouco mais longa, tem uma forma um pouco mais rápida. A forma um pouco mais longa, mas que funciona também, é você basicamente consumir os meus vídeos aqui e você ler livros. Se você quiser uma forma um pouco mais rápida, você pode assinar a Finclass, por exemplo. Eu vou deixar o link na descrição. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira no mundo. Você tem grandes professores ensinando no nível cinematográfico. Você pode assinar a plataforma e acelerar o seu processo de aprendizado. Caso você queira delegar o seu conhecimento, significa que você vai ter que pagar, para alguém para que você não perca seu tempo com isso e possa ganhar esse tempo. Se você for fazer isso, você pode ter um gerente de banco, você pode ter um assessor de investimentos, você pode ter um consultor de investimentos. E nesse caso, você quer pagar o mínimo possível, você quer ter o menor conflito de interesse possível. Aqui no Grupo Primo, a gente tem uma consultoria de investimentos chamada Portfel, onde a gente cuida de clientes que têm mais de 300 mil reais de patrimônio. Se você tiver mais de 300 mil reais e quiser ser atendido por nós, é só você vir aqui na descrição, tem um link com um formulário, você vai preencher todas as informações, um consultor do nosso time vai entrar em contato com você. Mas o importante é você começar de alguma forma. E aí, assim como eu faço vários vídeos de como você pode investir R$1 milhão, como chegar lá, dicas e etc, processos, modelos, valuation, planilhas, tem pouca gente que fala o que não fazer, com R$1 milhão. E aqui eu separei basicamente 3 coisas que você não deveria fazer sobre a ótica de investir R$1 milhão. A primeira coisa é meio besta, mas acho que ela vale ser dita porque eu já encontrei casos assim. A primeira coisa é não investir. O que significa isso? Significa que tem gente que tem muita grana e às vezes deixa parado na conta. Aí imagina só, eu recebi uma grana na minha conta, entrou R$10 milhões na minha conta. Poxa, se eu tô numa taxa de juros muito alta, se eu deixar esse dinheiro parado na minha conta um mês, eu tô falando aqui de perder às vezes R$100 mil. Se eu deixar um dia, eu tô falando aqui de perder às vezes R$4 mil. Um dia que eu deixei sem aplicar são R$4 mil. Aí você pensa, perto de 10 milhões, 4 mil é muito pouco. Mas se você fosse pegar R$4 mil e gastar, imagina o que você poderia fazer com R$4 mil. Então a gente às vezes esquece disso e deixa a grana parada, a gente está queimando dinheiro literalmente. Segundo, é concentrando ou tendo muita pulverização. Aí você pega, bota toda essa grana num negócio que era muito bom, tinha 99% de chance de dar certo, só que esse 1% é o que acontece se você perde seu dinheiro. Cagada. Ou você diversifica tanto que você já não mais diversifica, você pulveriza. Então é melhor você simplesmente comprar um ETF. Esquece. Ou você escolhe poucas e boas, ou você escolhe índices, tá? Não faça essa cagada. E acho que talvez uma das maiores também é você entender que nem tudo que reluz é ouro. Porque às vezes você olha para algo que pagou dividendos muito altos, ou que foi muito bem no passado, você bota a grana lá. E aí você bota a grana lá e descobre que, na verdade, você se ferrou depois. Por quê? O mercado financeiro, ele funciona assim. Olha só, essa é uma regra, eu vi isso acontecer, eu vejo há 15 anos isso acontecer. Os investimentos que mais renderam nos últimos anos são os que recebem mais aporte. E esses geralmente são os que mais caem no outro ano. Porque o mercado é cíclico. E aqueles que mais caem é da onde as pessoas mais tiram dinheiro, e geralmente são os que mais sobem no outro ano. Então, não faça cagada. Diversifique seu patrimônio. Invista com sabedoria, corretamente, com discernimento, tá bom? Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.